Olá, meu nome é Luiz Pereira e é mais uma vez com prazer que eu venho aqui trazer algumas reflexões sobre o livro Caminho, Verdade e Vida que Emmanuel escreveu através de Chico. Hoje eu quero trazer algumas reflexões sobre o capítulo 97, que tem como título uma pergunta que Jesus faz a Pedro: Ama-me o bastante? Então eu vou fazer essa leitura, é uma leitura breve, e logo em seguida vou fazer as considerações que julgo bastante relevantes e não óbvias sobre esse capítulo. Então, capítulo 97, Amas o bastante? Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Isso está em João, capítulo 21, verso 17. Aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por 3 vezes quanto à segurança de seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo, ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares. Não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador relativamente a ele e não reclama compromisso formal. Pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que, com o amor, as demais dificuldades se resolvem, se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina. A tarefa mais dura converte-se então em apostolado de bênçãos promissoras. É perigoso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas em verdade somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. Bem, esse é o texto que eu queria trazer para vocês. E agora vamos então fazer algumas considerações, refletir um pouquinho sobre o que diz o texto. De início, a gente entende que Pedro, sim, fica incomodado com as perguntas sucessivas do Mestre Jesus sobre o fato de Pedro o amar e se esse o amar também é o bastante. Dá a nos entender que Jesus não tinha plena confiança no amor de Pedro. Tanto que é que Pedro se fica um pouco contrariado, porque num primeiro momento é o que vem fácil à nossa compreensão. Mas se refletirmos um pouco com mais cuidado sobre esse texto, a gente vai perceber que Jesus, na verdade, como sempre, ele faz questionamentos mais profundos. Jesus pergunta a Pedro por 3 vezes se Pedro o ama o bastante, porque ele quer incitar em Pedro, e por tabela em nós também, o questionamento se nós realmente sabemos, entendemos o que é amar e também se nós sabemos qualificar e quantificar
a nossa capacidade de amar. Nós temos que entender que Jesus praticava o amor, o ato de amar, de uma forma bastante forte. Jesus praticava o amor de renúncia, o amor de entrega ao próximo, de esquecimento até do ego, do eu. Jesus praticava o amor incondicional. O amor ágape dos gregos, o amor de entrega. Aí vem então a pergunta: nós entendemos o amor? Porque como que eu vou qualificar, quantificar o amor se eu não sei realmente o que é o amor? Bem, a gente pode procurar no dicionário o significado da palavra amor, sentimento, nobre e tal, mas procurando um significado mais místico, a gente pode entender o amor como a manifestação da energia divina. Nós podemos identificar o amor como sendo o divino manifesto em tudo que nos cerca e de maneira contínua. Ou seja, o amor é criado, é quem gera o universo que nos cerca. Através das leis, né, das forças de coesão e de atração, ele aglutina átomos, moléculas, formando tudo que nos cerca. É o divino manifesto através do amor. Então, o divino está manifesto em tudo. E ele nos banha de maneira contínua com essa energia. Só que, se nós não fazemos essa energia que recebemos de maneira contínua circular, fluir através de nós ficamos com uma capacidade limitada de amor, que é o tamanho do nosso vaso. O vaso preenchido, o nosso espírito cheio desse amor, é a capacidade que temos de amar. Em contrapartida, se nós recebemos esse amor, que de maneira contínua nos é concedido, e deixamos ele fluir, irradiando amor à nossa volta, nós criamos um vácuo de amor em nós que permite recebermos mais amor. E quanto mais doarmos para o universo, mais recebemos. E por isso que Jesus coloca: ames ao próximo como a ti mesmo. Porque aí eu faço essa energia divina do amor fluir através de mim para o próximo. E quanto mais eu dou para o próximo, mais eu amo o próximo, mais eu recebo dessa energia, mais empoderado eu fico. Minha capacidade de amor aí passa a ser infinita. Então, eu acabo também tudo podendo nessa energia divina do amor. Esse é o amor que Jesus tinha como conceito. O amor da renúncia ao ego, a si próprio. Então, tudo que ele recebia, ele doava. E quanto mais ele doava, mais ele recebia, mais ele empoderava, mais empoderado ficava. Sendo que esse amor está manifesto em tudo. Então, tendo esse conceito de amor, como eu posso, então, qualificar, quantificar quanto de amor eu consigo doar para o universo? Aí vem, então, a questão das bem-aventuranças, que Jesus também nos trouxe. São 8 bem-aventuranças. Alguns dizem 9, em algumas religiões cristãs falam em 9. É que, na verdade, as duas últimas são bem-aventuranças de perseguição.
que na nossa doutrina a gente aglutina tudo em uma única bem-aventurança. Então fica sendo 8 bem-aventuranças. Só que essas bem-aventuranças são níveis de elevação espiritual, níveis de prática, de doação, de capacidade de amar. Então a primeira bem-aventurança seria o nível mais raso. A oitava bem-aventurança seria o nível mais elevado, o nível top de capacidade de amor. Nós estamos em que nível? Porque se eu sei em que nível eu estou trabalhando no meu dia a dia, eu consigo então me forçar a subir de nível. E com isso, me refinar, me empoderar. Então, como eu posso dimensionar a capacidade de amor que eu posso doar? Como eu posso qualificar o nível de operação do meu espírito em termos de capacidade de amar? Usando as bem-aventuranças como régua de medida. A primeira bem-aventurança é aquela que nos diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque esses verão o reino de Deus. Lembrando que o reino de Deus não é um local no espaço-tempo, é um estado de consciência onde o espírito está em plena sintonia, em plena ressonância com o divino, chegando até a se confundir com o próprio divino. O espírito e o divino são um só. Jesus se coloca dessa forma. Então ele já estava, mesmo encarnado, no reino de Deus, porque ele estava em sintonia plena com o Criador, com o Pai. Então a primeira bem-aventurança nos diz isso: bem-aventurados os pobres de espíritos, aqueles que entendem as suas limitações, mas sabem que hoje são pobres, mas que muito ricos podem ser em espírito. Porque esses um dia, como eles sabem das suas limitações e trabalham para romper, eles um dia vão conseguir se sintonizar de maneira plena com o Pai. Bem, como eu uso essa bem-aventurança? Através de um experimento mental que cada um de nós pode fazer. Então, imaginemos que uma determinada pessoa, um determinado espírito encarnado, está andando numa rua movimentada pela calçada, quando de repente, sem nenhum motivo, do nada, uma pessoa que cruza com ele pela calçada lhe agride com um tapa no rosto, daqueles bem ardido, daqueles que queima a face. Do nada. Se a reação desse espírito que foi agredido for devolver no mesmo instante, do tipo bateu, levou, sem nenhum tipo de reflexão, simplesmente reação, esse espírito está trabalhando no primeiro nível, na primeira bem-aventurança. Ele está trabalhando para tentar dominar essa bem-aventurança. Ele não reflete, ele age, ele ainda está muito vinculado ao reino animal, instintivo, reativo. Já se esse espírito, ao levar o tapa no rosto, esse que ardeu, parar e refletir antes de tomar qualquer tipo de atitude, ele já não está trabalhando no primeiro nível. Primeiro nível, vinculado com a primeira bem-aventurança, é bateu, levou, reação pura.
Segundo nível, que tem a ver com a segunda bem-aventurança: bem-aventurados os que choram, porque esses serão consolados. Bem-aventurados os que se lamentam, os que se tocam, os que percebem a miséria do universo à sua volta, porque esses serão consolados. Ou seja, se importa com o próximo, porque esses serão consolados. Quem está nesse segundo nível, ao receber o tapa, para e pensa. Porque ele pensa no próximo. Vale a pena eu reagir? De repente não vale a pena. Eu reagir, vou apanhar mais ainda, porque a pessoa é mais forte que eu. Porque tem muita gente olhando. Vai ficar mal para minha imagem. Se ele chegar à conclusão nessa reflexão que vale a pena ele reagir, porque o agressor é menor, é mais fraco, ele vai reagir da mesma forma que se estivesse no primeiro nível. Mas se ele chegar à conclusão que não compensa reagir naquele momento, devolver a agressão naquele instante, por algum motivo, o agressor é maior, é mais forte, tem muita gente olhando, ele vai se afastar. Mas não vai esquecer a agressão, ele vai querer se vingar. Ele só vai esperar um momento mais adequado, uma forma mais adequada. Ele vai arrumar um jeito de se vingar. Então, o espírito que reflete nessa situação, se vale a pena agredir, devolver a agressão ou não, e mesmo se não valer a pena devolver a agressão naquele instante, vai se afastar, mas vai querer se vingar numa outra oportunidade, ele está trabalhando no segundo nível da bem-aventurança, das bem-aventuranças. E se ele estiver no terceiro nível da bem-aventurança? Bem-aventurados os mansos, porque esses herdarão a terra, viverão bem na terra. Bem-aventurados aqueles espíritos que conseguem viver sem ser incomodado, ou melhor, sem se incomodar com as agressões que ele recebe do mundo externo, tanto espirituais como físicas, porque ele tem paz de espírito. Então ele vive bem na Terra. Não é qualquer problema, não é qualquer agressão verbal ou até mesmo física, dor, que lhe vai tirar do ponto de equilíbrio. Ele é inabalável. É bom que se diga que a gente, na verdade, trabalha as 8 bem-aventuranças simultaneamente. Mesmo que inconscientemente, mesmo que nós não conheçamos as 8 bem-aventuranças, nós trabalhamos com as 8 o tempo todo. Só que nós só conseguimos dominar uma se nós já tivermos dominado a anterior. Não tem como eu dominar, por exemplo, a terceira bem-aventurança, ter paz de espírito, se eu não tiver dominado a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que percebem o mundo à sua volta e se lamentam, choram com isso. E eu não vou conseguir dominar se eu não tiver dominado a primeira. Se eu não me reconhecer como um ser limitado, com problemas que preciso trabalhar em mim. Se eu não for humilde o bastante para perceber isso. Mas eu trabalho com todas simultaneamente. E na prática, no dia a dia, existem momentos que eu ajo, eu penso, eu sinto, como se estivesse no terceiro nível. Existem outros momentos que eu procedo como se estivesse no segundo nível, ou até mesmo no primeiro.
Aquele em que nós mais vivenciamos no nosso dia a dia é o nível que nós estamos. Mas nós oscilamos pela nossa vida pelos níveis das bem-aventuranças. E à medida que vamos evoluindo, vamos dominando mais bem-aventuranças como espírito, que não é numa encarnação que vamos conseguir fazer isso. Mas voltando ao nosso experimento mental, se o agredido, aquele que sofreu o tapa no rosto, estiver no terceiro nível da bem-aventurança, ele vai receber o tapa no rosto, mas ele não vai devolver imediatamente como no primeiro nível. Ele não vai devolver e vai se afastar, mas não vai querer vingança como no segundo nível. Se ele estiver no terceiro nível, esse espírito agredido, ele vai se afastar, igual aquele que está no segundo nível, e não vai pensar em vingança, porque ele vai terceirizar essa vingança. Ele vai clamar aos céus que de alguma forma o agressor se dê mal. Que ele não entende por que foi agredido assim de maneira gratuita. Ele vai pedir muito, torcer muito, para que o agressor repita isso com um outro espírito e se dê mal. Receba o troco. E isso vai ser a vingança dele. Ele, quer dizer, ele não se vinga, mas terceiriza a vingança. Mas se afasta. Diferentemente do segundo nível, ele nem vai parar para pensar se vai se afastar ou se vai devolver. Ele simplesmente se afasta. Levou e se afasta. Porque ele tem a paz de espírito. Ele não vai reagir por causa de uma agressão externa. Ele se afasta. Mas como ele ainda não dominou a terceira bem-aventurança, ele ainda está trabalhando nela, ele, não entendendo o porquê da agressão gratuita, vai torcer para que o universo, a divina providência, se vingue por ele. E se ele estiver no quarto nível, o espírito agredido, como ele agiria? Ele vai levar o tapa no rosto e vai se afastar, igual o espírito que está no terceiro nível. Mas ele não vai querer terceirizar a vingança. Na verdade, ele vai se afastar e vai ficar preocupado com o agressor. Ele vai ficar, de certa forma, preocupado com o agressor se ele não vai se dar mal agredindo outra pessoa. Por quê? Porque ele consegue perdoar o agressor. Ele se afasta sem aquele sentimento provocado pelo agressor de querer se vingar, de ter raiva, de ter mágoa. E perdoar é isso, ele consegue dissolver aquele sentimento ruim provocado por um terceiro. Ele perdoou. O perdão é para quem? É para nós, não é para o outro. Para o outro a gente dá desculpa, se a gente quiser. Ou seja, eu posso desculpar e não perdoar. Eu posso perdoar e não desculpar. Perdão é para mim. Se ele estiver no quarto nível, lembrando a quarta bem-aventurança, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque esses receberão a justiça divina. Serão saciados. Mas para você poder julgar de maneira adequada, você tem que ter perdoado. Senão, como você vai julgar se você tem sentimentos negativos para o réu, para o agressor? É imperativo que você perdoe as agressões externas, que você esteja inabalável, porque você tá no terceiro, já passou pelo terceiro nível, e que você consiga, então, se afastar perdoando o agressor. Não é fácil.
A maioria de nós, espíritos encarnados neste plano, neste momento, opera num desses 4 níveis. A maioria de nós, inclusive eu penso assim, opera no 3º nível, alguns mais no 4º nível. Os espíritos menos evoluídos estão no 1º ou 2º nível. Repassando, o 1º nível tomou, levou, deu, levou. Ele não pensa em nada, se vai se dar mal ou não, ele simplesmente devolve a agressão. 2º nível, vai parar para pensar se ele devolve no mesmo instante ou se ele vai se afastar e procurar um momento mais adequado para devolver a agressão. Ele vai querer vingança. 3º nível, ele também vai se afastar, mas não vai querer a vingança pelas próprias mãos. Ele vai terceirizar a vingança, vai torcer para que a vingança seja feita pela divina providência. 4º nível, ele também vai se afastar, igual ao 3º nível. Mas ele não vai querer vingança de nenhuma espécie, nem vai terceirizar, porque ele perdoa o agressor. E o 5º nível? Existem espíritos no 5º nível, na 5ª bem-aventurança? Existem. O que diz a 5ª bem-aventurança? Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Os que sabem amar de maneira plena, porque receberão amor. O espírito que é agredido está na 5ª bem-aventurança, já dominou as 4 anteriores, está tentando dominar a 5ª, ele vai receber o tapa no rosto, igual os casos anteriores, vai arder, vai doer, mas detalhe, gente, ele não vai se afastar do agressor. Pelo contrário, ele está tão preocupado com o agressor por ter feito esse ato injustificado que vai interrogar o agressor, tentar entender o porquê. E se for necessário, ele vai oferecer a outra face, se isso fizer com que o agressor se sinta melhor. Jesus nos falou disso. Olha o nível do espírito. Ele foi agredido e não se afastou como no 4º nível. Mesmo que no 4º nível tenha perdoado, ele se afastou. Não quer contato com o agressor. O 5º nível não. Ele foi agredido, perdoou e ficou, porque ele está preocupado com o agressor. E se for necessário, ele vai dar outra face, se isso fizer com que o agressor se sinta melhor. Esse é o espírito encarnado que opera em 5º nível de bem-aventurança. E se o espírito estiver no 6º nível? O que será que acontece? Como que ele vai agir? O 6º nível é bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus. Se o espírito estiver nessa 6ª bem-aventurança, trabalhando para dominar ela, que já dominou as 5 anteriores, ele não vai levar o tapa. Não é ele o agredido. Ele está do outro lado da rua, na outra calçada. Ele vê o agressor agredindo, com um tapa no rosto, um outro transiente, um outro espírito encarnado. Ele atravessa a rua para tentar ajudar o agressor a não mais agredir ninguém, mesmo correndo o risco de levar um tapa no rosto também. Ele sabe dessa possibilidade, mas ele vai assim mesmo.
Ele não tinha nada a ver com a ocorrência, ele estava do outro lado. Mas quando ele viu a agressão, ele se sensibilizou e atravessou a rua para tentar ajudar o agressor. Para que o agressor ficasse bem, mesmo ele correndo o risco de também ser agredido. Este é o espírito que está no sexto nível. Já domina os 5 anteriores, por isso ele não liga se levar um tapa no rosto. Porque ele se sente inatingível. Por qualquer problema externo. Então ele vai lá, de coração puro, aberto, para tentar ajudar, fazer o seu melhor pelo próximo. Doar amor ao próximo, sem limites. E o sétimo nível? Alguns acreditam que espíritos de sexto e sétimo nível não estão mais encarnados nessa orbe, nesse plano, nesse planeta. São espíritos que estão em mundos de regeneração, são espíritos que já estão no nível mais elevado. Mas se o espírito estiver no sétimo nível, igualmente ao espírito que está no sexto nível, ele não foi agredido, ele está do outro lado da rua. Mas como ele está tentando dominar a sétima bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Eles são agentes de paz e amor. Levam amor, levam a paz por onde transitam. Ele vendo uma descompensação energética do outro lado, ele não consegue passar incólume. Igual o sexto nível, ele vai se aproximar e tentar ajudar o agressor. Mas qual a diferença daquele que está no sexto nível? É que ele também vai se preocupar com o agredido, para que o agredido não devolva a agressão, para que o agredido não procure se vingar no futuro, para que o agredido não se sinta mal. Ele vai tentar fazer com que aquele conflito termine de maneira melhor possível para os dois espíritos, para o agressor e para o agredido, porque ele é um agente de pacificação. Ao contrário do sexto nível, que pensa, quer ajudar e se doa para ajudar, mas de maneira individualizada, o do sétimo nível, ele pensa de maneira coletiva. Ele quer ajudar, ele vai ajudar, no caso, o agressor e o agredido. Vai conversar, se for necessário, vai levar tapa no rosto também, tanto do agressor como do agredido, porque o agredido pode querer se vingar do agressor. Do sétimo nível vai oferecer, pode me bater no lugar do agressor, se lhe fizer bem. Ele se doa plenamente, ele é um agente de pacificação, de amor. E se, para terminar nas nossas reflexões, se esse espírito estiver na oitava bem-aventurança, aquela que diz que são bem-aventurados aqueles que são perseguidos porque praticam a paz, o amor, a justiça. Lembram lá da lei das leis morais que Kardec nos trouxe? Lei da justiça, lei do amor. Bem-aventurados os que são perseguidos pela palavra, pelo que Jesus trouxe. Se o espírito estiver nesse nível, ele, da mesma forma que o espírito do sétimo nível, vai se tocar e vai tentar levar paz e amor, né, para a situação lá de conflito entre o agredido e o agressor. Mas ele vai levar esse exemplo
para todos os transeuntes que estão na rua. Ele vai querer levar a palavra, o ensinamento, os exemplos de Jesus para todos, todos os espíritos que ele puder alcançar. Então, concluindo as reflexões sobre esse capítulo 97, o que Jesus nos incita aí é que nós tenhamos uma compreensão mais exata do conceito de amor, do amor como substantivo, que requer um verbo para se materializar, e o verbo é amar, é a prática do amor, que seria essa energia divina que forma o universo à nossa volta e que nos banha de maneira contínua, que devemos fazer com que essa energia flua através de nós para nos empoderarmos. E se nós quisermos quantificarmos, qualificarmos a energia, a capacidade de amar que temos, basta nós, nesse exemplo mental, verificarmos como nós procederíamos se nós estivéssemos nessa situação de sermos agredidos por um transeunte de maneira gratuita, com tapa no rosto, ou se nós víssemos algo do tipo acontecendo. O que nós faríamos? O exemplo desse laboratório mental foi um tapa no rosto, mas estendam isso para todos os problemas do nosso dia a dia, de nossa convivência. Usando as bem-aventuranças como régua, nós conseguimos quantificar, qualificar a capacidade de amar que temos. E com isso, posicionarmos em que nível nós estamos operando no nosso dia a dia. E assim, podermos, de uma maneira mais objetiva, trabalharmos para mais sermos. Que possamos, então, eu e vocês, porque eu me incluo nessa, termos essa consciência para podermos praticarmos o amor da melhor maneira que pudermos e cada vez mais no nosso dia a dia. Que a paz e o amor de Jesus esteja sempre entre nós, hoje e sempre. Que assim seja. Até mais.